Gente, desculpa, eu tive que cortar a aula porque descarregou o computador e eu não sei como é que eu voltava para fazer na mesma aula, mas é uma sequência. Então vejam, no edema a gente tem que lembrar também da glomerulonefrite. Ele tem um edema mais generalizado, mais intenso na região periorbital, mas o paciente, quando deambula, vai para as pernas esse edema. Então, é um edema que generaliza na fase mais grave da glomerulonefrite, né? Já a síndrome nefrótica, esse edema, ele generaliza mais cedo, ele faz o anasarca mais rápido do que a glomerulonefrite. Então, a síndrome nefrótica, ela tem como característica, logo de cara, aquele edema generalizado. Então, em relação ao exame físico, a gente tem que lembrar de que fazer o exame físico do abdômen. Então, no exame físico do abdômen, a gente vai inspecionar também as regiões de flanco, as regiões posterior do abdômen, para ver se existe algum abaulamento, retração, se existe alguma coisa que sugira que esse paciente tem algo lá nos rins dele. A palpação renal é uma palpação extremamente difícil. Então, o rim não é um órgão acessível à palpação, a não ser que ele esteja aumentado, hidronefrótico, que possa estar acessível à palpação. A palpação do rim, ela é bimanual. Então a gente coloca uma mão na região lombar e a outra a gente aprofunda no flanco. A mão da região lombar ela vai fazer pressão para ver se a minha mão que eu aprofundei no flanco toca no rim. E o exame que vê mais precisamente a dor da cólica renal é o exame de punho-percussão, que é o exame de Giordano. Então, quando o paciente tem punho-percussão dolorosa, a gente diz Giordano positivo. Aqui está o exame da palpação renal. É uma imagem que mostra a palpação renal. Então, veja, a mão aprofunda no flanco e a outra na região lombar posterior para a gente ver se consegue palpar esse rim, que não deve ser palpado, a não ser em situações patológicas. Já a bexiga, ela é palpada também quando ela tem uma retenção urinária importante. É o paciente que está lá com bexigoma, mas é uma palpação muito dolorosa. A gente consegue palpar, mas o paciente sente muita dor nessa região. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa palpação. Em relação às síndromes renais, existem as síndromes infecciosas, que a gente tem que sempre lembrar, da cistite e da pielonefrite. Então, cistite quando é a infecção do trato urinário baixo, pielonefrite quando é a infecção do trato urinário alto. E ainda existe uma outra entidade que é a bacteriúria assintomática. Então, bacteriúria assintomática, a gente faz um exame de urina e lá tem presença de bactérias, aumento da quantidade de leucócitos, mas o paciente não está sentindo nada. Se o paciente é assintomático, nesses casos a gente só trata em gestante, gente. A gente só trata a bacteriúria assintomática nas gestantes. Por quê? Porque é uma das causas de abortamento, são infecções do trato urinário. Mas cistite e pielonefrite são sintomáticos, esses sim são tratados, certo? As infecções de trato urinário são sempre mais comuns em mulheres por causa da anatomia da mulher, né? A mulher tem a uretra mais curta, mais acessível às bactérias, então a mulher tem predisposição a ter mais infecções urinárias. No entanto, já na fase adulta, idoso, isso começa a se igualar. Por quê? Porque os homens começam a ficar mais prostrados, são homens que acabam urinando mais na roupa, então esse contato da urina com o meio externo pode levar a infecções do trato urinário. Então isso começa a ficar similar entre os sexos, certo?
Qual a diferença entre cistite e pielonefrite? A gente vai ver um pouquinho mais na frente quais são as diferenças. Ok? Cistite, gente. Cistite, as queixas do paciente são disúria, urgência e polaciúria, aumento na frequência. Já na pielonefrite, o paciente tem todos os sinais clínicos da cistite, só que o paciente tem sintomas gerais associados: febre, calafrio, às vezes adinamia, mialgia e ainda dor lombar. Então, as infecções urinárias baixas são menos graves do que as urinárias altas. Normalmente a pielonefrite já é uma infecção por ascensão. Então, o paciente que teve uma cistite e que evolui para uma infecção alta, porque a bactéria vai ascendendo até o rim, certo? Então, pode evoluir com quadros graves de sepse urinária, que aí é aquele paciente que a gente falou lá na frente, com rebaixamento do nível de consciência, ter taquipneia, taquicardia, que entra num quadro séptico. A gente ainda tem a síndrome urêmica. A síndrome urêmica é caracterizada por quem? Pelo excesso de ureia, de creatinina, de escórios nitrogenados no sangue. Então, que são extremamente tóxicos. Quais são os achados clínicos desse paciente? Os achados clínicos desse paciente são muito perceptíveis à inspeção. Então, na inspeção, o paciente tem faces renal. Na inspeção desse paciente, a gente tem manchas pelo corpo, que é a xerose. O paciente tem prurido, às vezes fazendo feridas pelo corpo. O paciente tem anemia. Então, são sinais percebidos à inspeção. E o paciente tem ritmo respiratório anômalo. Então, o paciente tem ritmo respiratório taquipneico, mas que não tem um ritmo normal, né? Então, além desses achados, o paciente pode evoluir aí num estado mais grave na encefalopatia urêmica, quando há impregnação desses escórios no sistema nervoso central. E aí o paciente tem sonolência, torpor, podendo evoluir para o coma. Então, isso é a síndrome urêmica. Além da síndrome urêmica, a gente tem a síndrome nefrótica. Então, tanto a síndrome nefrótica como a síndrome nefrítica são mais comuns em crianças, né? Quais são as características clínicas da síndrome nefrótica? Então, o que é que acontece com a síndrome nefrótica? A síndrome nefrótica ocorre alguma alteração no organismo que o organismo começa a ver uma perda importante de proteínas. O rim não é mais capaz de reter proteínas. Então, ocorre uma proteinúria maciça. Se a gente for dosar a proteína nessa urina, vai estar sempre muito elevada. E aí, como ele vai perdendo muita proteína, ele começa a entrar em um estado de hipoalbuminemia. Né? Ele está perdendo albumina, a quantidade de albumina no sangue vai diminuindo. E com isso, a pressão oncótica diminui e o paciente começa a ter edema. E aí todas as características do edema, né? O edema periorbital, que depois pode evoluir para edema de membros inferiores, depois ascite e por último derrame pleural, que é quando esse edema já está causando edema pulmonar. Outra síndrome é a síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica tem uma outra origem, ou outra fisiopatologia da síndrome nefrótica. Então, o que é que ocorre na síndrome nefrítica? Ocorre uma redução na excreção de líquidos, diferente lá da síndrome nefrótica, que o paciente perdia muita proteína. Aqui o paciente deixa de eliminar líquidos, e aí deixa de eliminar também, junto dos líquidos, os eletrólitos, o sódio, o potássio. E aí o que é que acontece com esse paciente? Primeiro, não está eliminando muito líquido, oligúria,
e até em algumas situações mais graves, anúria. A urina começa a ficar muito concentrada e às vezes começa a ter hematúria. Como esse líquido está se acumulando no corpo, edema generalizado. Como existe um excesso de eletrólitos no corpo, hipertensão, certo? Então, a síndrome nefrítica é hipertensão, edema e oligúria. A síndrome nefrótica é proteinúria e edema. Na síndrome nefrítica tem proteinúria também? Tem. Por quê? Porque a superfície de filtração das proteínas se mantém normal. Então, o paciente fica perdendo a quantidade de proteínas do mesmo jeito que perderia se estivesse urinando normal. Só que como ele está urinando muito menos, a urina fica muito mais concentrada em proteínas. Então, fazendo o exame, ele vai ter proteinúria discreta. Certo? Então, vejam um quadro que dá o diagnóstico diferencial dessas duas síndromes. O que é que chama a atenção aqui? A origem da doença. Então, a síndrome nefrítica, ela quase sempre tem uma origem infecciosa, então com antecedentes de estreptococcus, certo? E aí, qual é o tratamento da síndrome nefrítica? Diurético, para o paciente perder esse líquido, né? E da síndrome nefrótica, se eu der diurético ao paciente, o que é que vai acontecer com ele? O paciente vai ficar muito mais proteinúrico, né? E aí ele vai ficar com muita menos albumina no sangue, vai piorar o estado desse paciente. Então, o tratamento da síndrome nefrótica, corticoide. Certo? No sistema urinário baixo, essas são as síndromes urinárias altas. Então, síndrome urêmica, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica e as síndromes infecciosas. Que, claro, a síndrome infecciosa da bexiga, a cistite, é baixa, mas a gente enquadra lá para diferenciar entre a cistite e a pielonefrite. Porque as síndromes baixas, a gente vai falar agora das doenças relacionadas à obstrução do trato urinário. Então, são as doenças hiperplásicas da próstata. Quais são os sintomas desse paciente? Dor, retenção urinária, hematúria, às vezes gotejamento pós-terminal, quer dizer, o paciente termina de urinar, não urina tudo que tem, então tem esvaziamento incompleto, e aí o paciente acaba tendo gotejamento, urinando na roupa, e fica com aquele odor característico do paciente no idoso que tem hiperplasia prostática, né? Outros sintomas menos comuns, priaprismo, hemospermia e impotência sexual, certo? Então, são sintomas relacionados à próstata. Vamos lá, lembrem do priaprismo. O priaprismo é uma ereção persistente e dolorosa. O priaprismo é comum nos pacientes de raça negra. Por quê? Por causa da anemia falciforme, que é uma das principais causas de priaprismo. E a anemia falciforme é muito mais comum no negro do que nos brancos. Mas existem outras causas de priaprismo, que são causas neurogênicas, infecciosas, traumáticas, outras causas do priaprismo, certo? Então, na inspeção e na palpação, o exame mais importante é o toque retal, que é a palpação dessa próstata do paciente. Quando eu faço toque retal, vocês verão isso na prática. A próstata está na parede anterior do reto, mas a gente tem que palpar todas as paredes à procura de nodulações, de botões hemorroidários, para só por último tentar tocar essa próstata do paciente.
Os sintomas que o paciente sente são divididos basicamente em duas síndromes: a síndrome irritativa e as síndromes obstrutivas. Às vezes essas síndromes elas coexistem. Porque o que é a síndrome irritativa? A permanência por muito tempo da urina dentro dessa bexiga, começa a haver proliferação bacteriana e aí o paciente começa a ter sintomas de irritação por causa dessa urina que fica muito tempo na bexiga. Então, o que é que o paciente tem? Frequência miccional aumentada, o paciente tem urgência urinária, o paciente tem incontinência, dor na região suprapúbica e nictúria. É o paciente que fica com aquele sintoma irritativo, querendo toda hora ir para o banheiro urinar para sair essa urina. E os sintomas obstrutivos são causados pelo aumento da próstata. Então, a próstata aumentada de volume, ela obstrui a uretra prostática. E aí o paciente começa a ter o jato está fraco, o esvaziamento está incompleto, ele tem que fazer esforço para urinar, ele tem retenção urinária e ele tem gotejamento pós-terminal. Então, sintomas obstrutivos, sintomas irritativos. Lembrem que a principal causa disso é a hiperplasia prostática benigna, né? Que aí normalmente a próstata hipertrofiada ela cresce obstruindo a uretra. Por que o toque retal é um exame tão importante? Porque o toque retal não é para estar observando hiperplasia prostática, porque a hiperplasia prostática ela tem sintomas que são característicos. O toque retal é para estar vendo uma neoplasia de próstata, porque as neoplasias prostáticas elas são mais periféricas do que centrais, então elas trazem poucos sintomas obstrutivos e irritativos, certo? Então, sintomas obstrutivos, lembrá-los de novo, jato diminuindo, jato fraco, né? Ela sempre tem esforço miccional, esvaziamento incompleto, retenção urinária, gotejamento pós-terminal e ainda podendo ter hematúria nesses pacientes. Aqui os outros: incontinência, gotejamento pós-terminal e sintomas que podem estar associados a infecções do trato urinário. E as infecções do trato urinário são o que? Sintomas irritativos. E aí, sintomas irritativos: urgência miccional, polaciúria, nictúria, dor suprapúbica e uma necessidade, incontinência de urgência, né? Perda da urina após sentir súbitas vontades de urinar. Certo? Então, gente, essa é uma aula mais tranquila. Eu acho que a gente conseguiu terminar essa unidade B dessa forma. Um abraço a todos. Vamos voltar depois para dar início à unidade C.